Torcedor vascaíno, o clima é de decisão chegando e aquela sensação de que chegou a hora de dar uma resposta dentro de campo. Amanhã tem jogo grande em São Januário. O Vasco entra em campo diante do Palmeiras e a expectativa é de um caldeirão pulsando do primeiro ao último minuto. Depois de tantos momentos difíceis ao longo desta temporada de 2026, o torcedor cruzmaltino quer uma coisa simples: atitude. Quer ver um time brigando por cada bola, respeitando o peso da camisa e fazendo valer a força que São Januário sempre teve quando o estádio está lotado e empurrando o time. E a preparação para esse confronto começou a todo vapor no Centro de Treinamento Moacir Barbosa. As imagens mais recentes dos treinamentos mostram um ambiente de muita intensidade, com os jogadores chegando cedo, iniciando as atividades na academia e depois indo para o gramado para um trabalho físico e técnico bastante exigente. Inclusive, a chuva que caiu forte no Rio de Janeiro acabou deixando o treino ainda mais pesado, principalmente para os goleiros, que tiveram uma manhã de muita movimentação e exigência física. O detalhe que chama atenção nesses primeiros dias de trabalho da nova comissão técnica é o estilo de comunicação. O técnico Renato Portaluppi tem uma característica muito clara: ele gosta de conversar com os jogadores individualmente. Durante as atividades, era possível ver os auxiliares Marcelo Salles e Alexandre Mendes chamando atletas para conversas rápidas, orientações pontuais e ajustes específicos. Esse tipo de abordagem tem sido constante desde que o novo treinador chegou ao clube. E isso tem feito diferença no ambiente interno. O clima dentro do Vasco mudou bastante nas últimas semanas. Quem acompanha o dia a dia do clube percebe que hoje o grupo está mais leve, mais solto e ao mesmo tempo mais focado. Existe uma tentativa clara de virar a chave mentalmente. Não é apenas uma questão de ambiente tranquilo, mas também de resgatar algo que parecia ter se perdido: a identidade competitiva do Vasco. A comissão técnica vem trabalhando muito nesse aspecto psicológico. A ideia é fazer com que os jogadores relembrem o nível de futebol que já apresentaram em outros momentos da carreira. Porque quando se olha para o elenco, não dá para ignorar que vários desses atletas já mostraram qualidade em outras temporadas. Jogadores como Lucas Piton, Paulo Henrique e outros nomes do grupo já tiveram atuações consistentes no futebol brasileiro. Então o grande objetivo desse início de trabalho é recuperar essa confiança. Renato Portaluppi teve um período relativamente raro no calendário do futebol brasileiro para trabalhar. Desde que assumiu o comando técnico, foram vários dias seguidos de treinamento intenso. Foram atividades físicas, sessões táticas, ajustes de posicionamento e muitos diálogos individuais com os atletas. O treinador também fez avaliações físicas constantes para entender melhor a condição de cada jogador e buscar a melhor formação possível para o time. Outro ponto importante foi o trabalho específico com o setor ofensivo. Durante alguns treinos, Renato parou a atividade várias vezes para explicar movimentações, corrigir posicionamentos e orientar os jogadores sobre tomada de decisão no último terço do campo. A intenção é clara: tornar o Vasco um time mais agressivo, mais vertical e mais perigoso quando estiver com a bola. O que se percebe internamente é que o grupo comprou a ideia do novo treinador. A aceitação do elenco tem sido muito positiva. E isso é um fator fundamental quando se fala em mudança de comando técnico. Quando os jogadores acreditam na proposta do treinador, o processo de reconstrução tende a ser mais rápido. No caso do Vasco, essa mudança de ambiente também tem relação com o que vinha acontecendo anteriormente. O antigo técnico Fernando Diniz era respeitado pelo grupo e tinha boa relação com os jogadores, mas em determinado momento da temporada o desgaste começou a aparecer. A intensidade das cobranças, o estilo muito exigente e algumas situações de pressão acabaram pesando no dia a dia. Com o passar do tempo, os resultados começaram a não aparecer e o ambiente foi ficando mais pesado. Quando isso acontece no futebol, muitas vezes a troca de comando acaba sendo inevitável. E foi justamente nesse contexto que Renato Portaluppi chegou para tentar reorganizar o time. Mesmo com pouco tempo de trabalho, já existe uma expectativa diferente em torno da equipe. A torcida quer ver um Vasco mais vibrante, mais competitivo e mais conectado com aquilo que sempre marcou a história do clube. Porque quando o Vasco consegue alinhar torcida, estádio e entrega dentro de campo, São Januário se transforma em um ambiente extremamente difícil para qualquer adversário.
E o próprio Renato tem falado bastante sobre isso. Em entrevistas recentes, ele destacou o quanto a torcida vascaína pode ser determinante para empurrar o time durante os jogos. O treinador deixou claro que conhece o peso de São Januário e entende como a atmosfera criada pelos torcedores pode influenciar diretamente dentro das quatro linhas. Para ele, jogar em São Januário é diferente. O estádio tem uma proximidade muito grande com o campo e a pressão da torcida cria uma energia especial. Quando o time consegue transformar essa energia em intensidade dentro de campo, o Vasco se torna um adversário muito complicado para qualquer equipe. Esse entendimento também passa pela história do próprio clube. O Vasco é uma instituição gigantesca dentro do futebol brasileiro e carrega uma tradição que exige postura competitiva. Não basta apenas entrar em campo. É preciso representar a camisa com atitude. E talvez seja justamente por isso que muitos torcedores acreditaram na escolha de Renato Portaluppi para o comando técnico. Ao longo da história recente do Vasco, vários treinadores que conseguiram bons trabalhos tinham algo em comum, entendiam o tamanho do clube e sabiam lidar com o ambiente do futebol carioca. Quando se olha para trás, aparecem alguns exemplos claros. Técnicos que conheciam bem a cultura do futebol brasileiro, que entendiam a pressão da torcida e que sabiam motivar o grupo em momentos complicados. Profissionais que conseguiram, em determinados momentos, fazer o Vasco voltar a competir em alto nível. Essa conexão com a identidade do clube sempre foi um fator importante. E agora a expectativa é que Renato consiga resgatar esse espírito dentro do elenco atual. Porque o momento pede justamente isso, um time que entra em campo consciente do peso da camisa que está vestindo e disposto a lutar por cada resultado. Enquanto o trabalho dentro de campo evoluir, fora dele algumas situações também continuam sendo discutidas internamente. Um dos temas que ainda gera debate nos bastidores envolve a questão comercial do clube, já que o Vasco segue buscando novas oportunidades no mercado para fortalecer sua estrutura financeira. E essa situação fora de campo acaba gerando muita discussão entre os torcedores, principalmente quando se fala de planejamento e estrutura financeira. Porque quando um clube do tamanho do Vasco entra em uma nova temporada sem algumas definições comerciais importantes, naturalmente surgem questionamentos. Muitos torcedores se perguntam como uma instituição com tanta história, tanta torcida e tanta visibilidade ainda enfrenta dificuldades para fechar determinados acordos no mercado. Nos bastidores, o que se comenta é que algumas propostas chegaram ao clube após o encerramento do contrato anterior, que terminou no fim da última temporada. No entanto, os valores apresentados não estavam dentro daquilo que a diretoria esperava para um clube com a dimensão do Vasco da Gama. A avaliação interna é de que aceitar números abaixo do potencial de mercado poderia significar abrir mão de uma receita importante justamente em um momento em que o clube busca reorganizar sua estrutura financeira. Por isso, a decisão foi continuar avaliando o mercado com calma, esperando uma proposta que realmente esteja alinhada com o tamanho da instituição. Só que essa espera também gera ansiedade na torcida. Afinal, estamos falando de um clube que precisa aumentar suas receitas para conseguir competir em igualdade com outros grandes do futebol brasileiro. Esse cenário faz parte de um processo maior de transformação que o Vasco vem atravessando nos últimos anos. O clube vive um período de reconstrução em diversas áreas, desde a gestão até o futebol. E como todo processo de reorganização, existem momentos de expectativa, dúvidas e também de muita cobrança por parte da torcida. Enquanto isso, dentro de campo, o foco total está no próximo desafio. O confronto contra o Palmeiras é visto internamente como uma grande oportunidade para mostrar que o time está evoluindo. Jogos desse nível sempre servem como termômetro para medir o estágio de uma equipe, principalmente quando se enfrenta um adversário acostumado a disputar títulos nas últimas temporadas. Para o Vasco, vencer uma partida desse porte dentro de São Januário teria um peso enorme não apenas na tabela, mas também no aspecto psicológico do grupo. Seria um resultado capaz de fortalecer a confiança dos jogadores e mostrar para o torcedor que o trabalho que está sendo desenvolvido começa a dar sinais positivos. E é justamente essa confiança que a comissão técnica tenta construir diariamente nos treinamentos. Renato Portaluppi sabe que resultados são fundamentais no futebol, mas também entende que recuperar a mentalidade competitiva do elenco é um passo essencial para que as vitórias voltem a aparecer com regularidade.
Durante as atividades no Centro de Treinamento Moacir Barbosa, uma das coisas que mais chamam a atenção é o nível de cobrança em relação à intensidade. O treinador pede que o time seja agressivo na marcação, compacto defensivamente e rápido nas transições. A ideia é transformar o Vasco em uma equipe difícil de ser enfrentada, principalmente quando estiver atuando diante de sua torcida. Outro aspecto trabalhado é a confiança individual dos atletas. Muitos jogadores chegaram ao clube com boas expectativas, mas em determinados momentos da temporada acabaram não conseguindo apresentar o futebol que se esperava. O papel da comissão técnica tem sido justamente ajudar esses atletas a recuperar o nível que já demonstraram em outras fases da carreira. E nesse processo, a comunicação direta tem sido uma ferramenta importante. Renato gosta de chamar os jogadores para conversas francas, explicar o que espera de cada um e mostrar que todos terão oportunidade de contribuir. Esse tipo de gestão de grupo costuma fazer diferença em momentos de reconstrução, porque cria um ambiente mais transparente e colaborativo dentro do elenco. A torcida também acompanha tudo isso com atenção. O vascaíno sempre foi conhecido por sua paixão intensa e pela maneira como vive cada momento do clube. Nos períodos difíceis, a cobrança aparece, mas quando existe entrega dentro de campo, o apoio costuma vir com ainda mais força. Por isso a expectativa para o jogo em São Januário é tão grande. O torcedor quer ver um time que represente a história do Vasco. Quer ver jogadores disputando cada lance como se fosse decisivo, mostrando que entendem o peso da camisa que vestem. São Januário, quando está cheio e vibrando, se transforma em um cenário único no futebol brasileiro. A proximidade da arquibancada com o gramado cria uma pressão constante sobre os adversários e ao mesmo tempo impulsiona os jogadores que vestem a camisa cruz-maltina. Muitos atletas que já passaram pelo clube relatam que jogar ali, com o estádio pulsando, é uma experiência completamente diferente. Renato Portaluppi conhece bem esse ambiente. Ao longo de sua carreira no futebol brasileiro, ele enfrentou o Vasco diversas vezes e sabe como a atmosfera de São Januário pode influenciar uma partida. Por isso tem reforçado constantemente a importância de aproveitar essa energia da torcida. A mensagem que ele tenta passar ao elenco é simples: quando o time entra em campo com coragem, organização e entrega, a torcida responde. E quando torcida e equipe caminham juntas, o Vasco se torna um adversário extremamente complicado para qualquer clube do país. Nesse momento da temporada, o que o torcedor mais deseja é justamente essa conexão sendo reconstruída. O Vasco precisa voltar a ser um time que compete com personalidade, que não se intimida diante de desafios e que entende o tamanho da responsabilidade que carrega. O jogo contra o Palmeiras surge como um capítulo importante dentro dessa história. Não apenas pelos 3 pontos que estarão em disputa, mas pelo significado que uma grande atuação pode ter para o restante da temporada. É a chance de mostrar evolução, de reforçar a confiança do grupo e de reacender aquela chama que sempre fez parte da trajetória do Vasco da Gama dentro do futebol brasileiro. A torcida sabe que mudanças profundas no futebol não acontecem de um dia para o outro. Porém, também entende que determinadas partidas podem marcar o início de uma nova trajetória. Quando um time entra em campo com atitude diferente, com mais organização e com mais confiança, isso costuma ser percebido rapidamente pelas arquibancadas. E é exatamente essa expectativa que toma conta do ambiente entre os vascaínos neste momento. Existe curiosidade, existe esperança e existe também uma enorme vontade de ver o time reagindo dentro de campo diante de um adversário de alto nível. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor começa a ganhar força e promete agitar o mercado e o coração das torcidas. A informação que circula entre dirigentes, empresários e pessoas próximas ao clube é de que Renato Portaluppi teria colocado um nome de peso no topo de sua lista de desejos para reforçar o elenco do Clube de Regatas Vasco da Gama, ninguém menos que Hulk. Segundo comentários que surgiram em rodas de dirigentes e agentes, o treinador estaria convencido de que o atacante poderia ser a peça capaz de elevar o nível competitivo da equipe e recolocar o clube em uma posição de protagonismo no cenário nacional. A admiração de Renato pelo estilo de jogo de Hulk não seria novidade. Internamente,
Comenta-se que ele vê no camisa conhecido pela potência física, finalização forte e liderança dentro de campo um jogador com perfil ideal para comandar o setor ofensivo cruzmaltino. A especulação ganhou ainda mais combustível após relatos de conversas informais envolvendo pessoas ligadas ao staff do atleta e interlocutores do clube carioca. Nada confirmado oficialmente, mas o simples fato de o nome ter surgido em discussões já foi suficiente para provocar burburinho nos corredores do futebol. Em São Januário, a possibilidade de uma contratação desse porte seria vista como um movimento capaz de mexer não apenas com a estrutura do elenco, mas também com o ambiente político e financeiro do clube. Nos bastidores, há quem diga que Renato teria manifestado de forma clara seu interesse, argumentando que jogadores experientes e decisivos podem transformar rapidamente o comportamento de um grupo. A ideia, segundo essa corrente, seria montar um time competitivo imediatamente, apostando na personalidade e no histórico vencedor do atacante. Do outro lado, pessoas próximas ao jogador tratam o assunto com cautela. Ainda assim, a simples menção de Hulk em uma eventual negociação já foi suficiente para incendiar redes sociais e rodas de conversa entre torcedores. No futebol brasileiro, onde rumores muitas vezes nascem discretos e ganham proporções gigantescas, a história segue sendo acompanhada com atenção. Por enquanto, reina o clima típico das grandes especulações, silêncio oficial, bastidores movimentados e muita expectativa. Se o desejo de Renato realmente avançar para algo concreto, o mercado nacional pode estar diante de uma das movimentações mais impactantes dos últimos tempos. Afinal, quando um treinador carismático pede um atacante do tamanho de Hulk, o barulho tende a ecoar por todo o país. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.